Gráfico de curva S de trabalho no MS Project. Vou mostrar para vocês aqui agora como inserir esse gráfico pelo MS Project direto nos seus projetos. Vamos entender como ele funciona, né? Para que serve e o que precisa ter nos seus projetos para que você crie esse gráfico com facilidade direto já no MS Project. Primeiramente, né, o que precisa ter no seu cronograma para que você consiga criar esse gráfico? Você precisa ter as tarefas, né, com duração e as predecessoras, né, tudo amarrado certinho, que é a parte do planejamento, né, o início ali do seu projeto. Você precisa ter os seus recursos devidamente inseridos em cada tarefa e você precisa ter a linha base também inserida no seu projeto. Tudo isso nós ensinamos já no nosso treinamento, nós não vamos passar novamente essas questões, ensinar isso nesse momento, tá legal? E vamos entender o que é o trabalho, né, dentro do MS Project. O trabalho é igual a duração vezes a disponibilidade do recurso. Um exemplo abaixo, né? Uma tarefa com 2 dias de duração. E você insere um recurso que é um caldeireiro ali que trabalha 8 horas por dia, por exemplo, você tem um trabalho, né, de 16 horas, que é o que? São 2 dias de duração vezes 8 horas ali por dia de trabalho do seu caldeireiro. Tá? Guarde essa informação que é muito importante para entender depois o gráfico, né, fazer a leitura dele. E entendendo as linhas da curva S de trabalho. A primeira linha que nós vamos inserir é o planejado, tá? O planejado o que é? É o planejamento inicial do projeto, onde você valida a entrega do seu projeto e você insere uma linha de base, que é uma linha de referência do planejamento inicial. É a linha que todo o percurso ali do seu projeto, né, tem que estar mais próxima possível desse planejamento. A segunda linha eu chamo de linha necessário, né, que é conforme o decorrer do projeto. O que é isso? Conforme o projeto vai caminhando, você vai reprogramando, replanejando, ajustando alguns pontos ali, né, importantes do projeto para que você mantenha a entrega final. Então você cria uma segunda linha, que é uma linha necessária para a entrega do seu projeto. Ela tem que estar mais próxima possível, é lógico, do planejado, mas a gente sabe que é muito difícil você, projetos principalmente a longo prazo, né, você ter ali um planejado 100%. E a última linha é o executado, né, que ela corresponde à data de status do seu projeto. Nós também falamos bastante sobre essas questões no nosso treinamento, mas essa linha do executado é a atualização do seu projeto, né? Conforme ele vai caminhando, você vai atualizando os status dele. Então você cria uma linha ali, uma referência para saber aonde está o seu projeto. Esse é o gráfico, né, de curva S. Essas são as 3 linhas. Então, apenas para entender, né, cada linha. A primeira linha, que é azul, que é trabalho acumulado de linha de base, como é chamado dentro do Project. Essa linha é o nosso planejamento inicial. Tá? Então, quanto mais próximo dela, melhor né? Mais próximo ao planejamento inicial. A segunda linha, ali olhando a parte de baixo, né? A linha vermelha, que é trabalho acumulado, esse novo planejamento, com as reprogramações ali. Então ela traz ali uma informação também, e veja que ela está sobreposta, né? As duas estão sobrepostas pelo trabalho real acumulado. O que quer dizer, né? Até um certo ponto, o realizado acompanhou o planejamento e não houve reprogramações. Depois elas se distanciaram, essas linhas, né? E apresentou ali um segundo planejamento diferente do primeiro, né? E a parte do realizado também está ali caminhando junto com o trabalho acumulado, que é o reprogramado. Essas distâncias, né, entre uma linha e outra, ele apresenta
questões importantes do projeto, né? Como o esforço no momento, né? Nesse exemplo aqui, no dia 23, aqui próximo ao dia 23 de abril, né? Essa distância entre as duas linhas mostra que eu deveria estar com uma quantidade de esforço, né, depositado no projeto em horas, e eu estou abaixo, né? Por faltar recursos, assim, por algum motivo. Eu não depositei as horas suficientes para mim estar dentro do meu planejado. E essa diferença aqui no sentido horizontal agora me apresenta o atraso, né? Que mais ou menos está dando uma semana aqui entre o dia 23 de abril até o 30 de abril, me apresenta um atraso de uma semana. Então é como você vai fazer a leitura depois do seu gráfico, né? Curva S. Então vamos direto em um projeto aqui, é um exemplo, tá? Eu já fiz o planejamento, eu já fiz algumas atualizações. Quem já fez o curso conosco, né, entende aqui, sabe que essa linha cinza é justamente a linha de base, né, no qual já foram feitas reprogramações e nós perdemos essa linha de base, perdemos o prazo, né, por algum momento aqui. Essa linha vermelha apresenta o caminho crítico do nosso projeto. Aqui na coluna de indicadores mostra as tarefas concluídas, mostra também que nós estamos com o nosso prazo do projeto atrasado. Enfim, não vou repassar isso, são outras aulas que a gente aplica em nosso curso. Vamos falar agora como inserir o relatório dentro desse projeto, tá? Analisamos aqui a parte gráfica, né, o cronograma em si. Vamos criar o relatório, o gráfico, né, curva S. Então, vamos lá. Relatório, novo relatório, nós vamos colocar a princípio um em branco. Vou dar o nome dele aqui de curva S de trabalho. Vou dar um OK. Agora eu vou inserir o gráfico. Vamos utilizar esse gráfico de linhas, tá certo? Vou dar um OK. Vou só ajustar, vou jogar ele para cá, para ficar no cantinho aqui para não atrapalhar. Tá? Eu vou ajustar aqui o tamanho para ficar igual. Muito bem. Clicando no gráfico, ele já trouxe algumas informações, mas não vai ser o que eu preciso. Eu vou desmarcar. E vou marcar direto na sequência que a gente precisa. Então, vamos começar pela linha do nosso planejamento, que é a linha, né? Quando eu criei a linha de base, né? Eu fiz o planejamento inicial, eu criei uma linha de base para ele, que é a nossa referência. Então, é o trabalho acumulado de linha de base. Muito bem. Então, ele já me trouxe aqui. Esse é o meu planejamento inicial, tá? Agora, a segunda linha que nós vamos inserir é a linha de trabalho. Está para baixo aqui. Trabalho acumulado, tá? O que é o trabalho acumulado? É a nossa reprogramação, vamos dizer assim, tá? Ele me apresenta aqui um momento, um descolamento entre as duas linhas, porém elas estão até se encontrando depois no final, né? Pensando aqui em esforço de horas, tá? Então eu não estou tendo um custo a mais em horas, mas eu estou tendo uma diferença aqui na horizontal, desse ponto para esse ponto. Essa diferença, ela apresenta para mim um atraso na entrega, né? Em prazo, em dias, tá ok? Eu vou inserir também, para acabar, o trabalho real acumulado. O real trabalho acumulado, ele chega num determinado ponto, ele vira uma linha reta, porque é exatamente no momento que eu estou, né? Até que ponto eu atualizei meu projeto em percentual, tá ok? E ele sobrepõe a linha vermelha porque ele está acompanhando essa linha vermelha, que é a reprogramação, vamos dizer assim, né? A tendência é que essa linha cinza siga essa linha vermelha até o final, tá? O que eu preciso trabalhar é para que essa linha cinza, na verdade, ela deveria finalizar nesse ponto aqui, né? Onde finaliza aqui a linha azul, aqui antes dela ficar reta. Mas aí é o desafio do dia a dia, com os recursos que você tem, se você consegue ter uma subida, né, significativa nesse ponto aqui, ó, para que você não atrase em dias. Mas, enfim, é apenas uma leitura do gráfico. Esse é o gráfico. Vamos editar um pouco ele aqui. Ao invés de colocar vários dias, eu posso colocar aqui em semanas, tá? Cada um
pode ajustar de acordo com sua necessidade. Vou dar um OK, só para mostrar aqui uma forma um pouco diferente para estar verificando. E esse é o gráfico de curva S de trabalho. Dá para ser feito com um percentual também, mas esse aqui é o mais usual, vamos dizer assim, tá? Para que as empresas hoje pedem, né? Os gestores de projetos gostam, né? É muito didático, né? Essa gestão à vista com gráficos. Então, para que você que ainda não sabia o que é um gráfico de curva S, agora você sabe como inserir ele diretamente no seu projeto no MS Project. Até o próximo.